E vamos começar com notícia lá do Congresso Nacional, gente. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência para 2 projetos do pacote de corte de gastos. Com essa decisão, os textos podem ser votados direto no plenário, sem precisar passar por comissões temáticas. O projeto que altera o arcabouço fiscal teve a urgência aprovada por 260 deputados. 98 foram contrários e 2 se abstiveram. Já o projeto que trata da concessão de benefícios sociais teve 267 votos favoráveis, 156 contrários e 37 abstenções. E Mônica, essa tramitação desse pacote de corte de gastos está só começando. Urgência, apesar de que foi bem apertada essa aprovação da urgência, né? De 2 dos projetos de lei, mas tem PEC pela frente, tem a Previdência dos Militares que ainda não foi contemplada nessas propostas enviadas ao Congresso. Está otimista em relação à aprovação desse ano? Lívia, boa tarde você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Em geral, eu não gosto de urgência, tenho visto aí muitas urgências que estão longe de ser urgentes, mas neste caso, o corte de gastos é importante e é sim urgente, faz muito tempo que nós estamos esperando um pacote nesse sentido, então é positivo que haja urgência. Agora, todo mundo que assiste a Jovem Pan sabe o problema que teve no anúncio desse pacote, que foi, ao mesmo tempo em que ele puxa o freio de mão, portanto, cortando gastos e enxugando a economia, ele pisa no acelerador com a segunda parte do pacote, que é a isenção para pessoas que ganhem até R$5.000. Então, esse esquenta e esfria desse pacote, que é muito perigoso, o que assim, provocou a alta do dólar, que na verdade, gente, não é alta do dólar, tá? É queda do real, provocou reflexos na economia que não são muito positivos. E o que é bom nessa notícia é a urgência está sendo aprovada só para 3 de todos os... A gente chama de pacote, gente, porque são vários projetos de lei. Então, não é o pacote todo, eles já avisaram que a parte da isenção só vai ser votada no ano que vem. E essa urgência para esses 3 PLs, um deles excelente, que é a desvinculação dos gastos com as receitas. Gente, o Brasil tem um problema muito sério, que quando aumenta a receita, também aumenta gasto. E esse pacote vem reduzir a 70%, ou seja, se aumenta a receita, só pode aumentar 70% dos gastos. Reduz aí aumento de imposto de salário mínimo. Então, tem coisas positivas e que bom que ele vai passar com urgência, porque o Brasil tem muita pressa nesse pacote. Nós estamos falando, pelo menos é a estimativa do governo, Ana, de uma economia, ou pelo menos não gastos de 70 bilhões de reais no próximo ano e no ano que vem, e algo em torno de 327 bilhões de reais até 2030, ou seja, com ações previstas já como políticas de Estado mesmo, né? Políticas que devem continuar vigorando. Ontem, Arthur Lira, a gente sabe que está em meio a uma negociação para a liberação de emendas parlamentares, daqui a pouco a gente entra em detalhes a respeito disso. Ontem, Lira refletiu a insatisfação de um Congresso em relação à dificuldade para a liberação dessas emendas e disse que o governo não teria apoio nem para aprovar as urgências. Mas pelo menos 2 urgências, ou pelo menos a urgência em relação a 2 projetos, já avançou. Essa votação apertada, você vê como um copo meio cheio ou meio vazio? Ainda com dificuldade, ainda insatisfeito com emendas, o Congresso vai fazer essa pauta avançar? Ou essa votação apertada significa que daqui não passa, foi o máximo que fizemos? Ai, Lívia, que pergunta difícil, né? Eu acho o seguinte, qualquer aprovação de corte de gastos que ocorra neste momento é benéfica. A gente tem que ver com o copo meio cheio. Acho que é até um consenso, independentemente do tipo de ideologia política que a pessoa tem, que o Brasil é um país que gasta muito, independente de quanto arrecada, ele não consegue fechar as contas porque ele gasta demais. Então, qualquer corte de gastos, sempre, ao meu ver, tem que ser visto de uma maneira positiva. Eu entendo que o governo, ele não quer deixar os princípios populistas dele. Então, por exemplo, quando a Mônica fala de freio e aceleração, porque ao tempo em que ele prevê corte de gastos, ele também prevê uma isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até R$5.000. É preocupante, desde que eles não têm... Desde que não, né? É preocupante na medida em que eles não colocam a forma como eles vão compensar essa isenção
com outros gastos que eles vão ter que deixar de ter no governo. Tudo são ideias que precisam ser colocadas nestes projetos que a Mônica mencionou também, para então serem submetidos à aprovação. Qual que é a aprovação? Ela é positiva. Agora, você tocou no ponto das emendas que realmente preocupam, porque também é sabido por toda a sociedade que essas emendas têm um custo altíssimo para o governo e que acabam inviabilizando projetos de médio e longo prazo para que a gente tenha um crescimento sustentável. É tudo muito imediatista no governo. Então, por exemplo, aí eu preciso aprovar o projeto, então vou liberar. Ninguém está pensando no médio e no longo prazo. Olha, o nosso pacote de corte de gastos em não sei quantos anos vai economizar 300 bilhões. Mas aí a minha pergunta é, quem disse que até lá não vão mudar a forma de fazer esse corte de gastos, ou que vai vir um novo governo que vai aprovar uma outra coisa, ou o Congresso que vai deixar de aprovar? Essa insegurança jurídica acaba sendo muito ruim para o Brasil também, porque a gente não sabe se o que foi projetado e prometido vai chegar a ser efetivamente cumprido. Bom, eu quero tocar agora no ponto, vou tocar com você então, Jaqueline, não sei se a gente pode explorar alguns aspectos jurídicos disso, né? A gente tem a previsão de que no ano que vem vai ser votada a segunda etapa da reforma tributária. Essa reforma tributária que está tramitando deve avançar agora, ainda nesse ano, até antes do recesso. É uma reforma sobre o consumo e essa ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 está prevista para uma segunda etapa da reforma tributária, prevista já para o ano que vem. E o próprio Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, já chegou a dizer que isso que deve acontecer. Você vê como possibilidade essas mudanças que estão sendo discutidas no contexto da reforma tributária sobre o consumo, do imposto de renda, da reforma sobre a renda no ano que vem, que isso seja contestado em vários pontos na Justiça? Porque tá difícil avançar. Quanta falta de consenso nessas pautas, hein? Muito, Lívia, muito. Essa falta de consenso, essas negociações repetitivas, sempre pensando numa situação, olha, vamos negociar para ver se passa isso daí, se não passa. Isso causa, como a Ana falou, isso causa uma fragilidade na sociedade em termos de segurança. E toda vez que há essa insegurança, lógico que as pessoas vão contestar, porque os direitos vão se colidir e a insatisfação dessa falta de explicação, como deve ser realmente essas regras, como essas regras deverão ser atuantes no dia a dia da população, causa uma total insatisfação. Isso, o judiciário já está preparado para receber essa enxurrada de ações, porque as pessoas estão reclamando já. Não, mas eu entro nessa lista, não entro nessa lista. Essa situação nebulosa que causa essa indignação prévia e esse nervoso prévio é muito ruim. Então, isso deve, sim, dar uma avançada no judiciário de forma bem clara. Agora, para além dessas questões jurídicas, Adriana, o fato é que o mercado reagiu muito mal a esse pacote de gastos, viu como medidas insuficientes essas anunciadas, mas a reação mais negativa ficou por conta dessa questão da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, uma medida que deve avançar, como eu disse, no ano que vem, ao ser contemplada a segunda etapa da reforma tributária. E há alguns analistas dizendo o seguinte, pessoas que observam o comportamento do Congresso Nacional: olha, por se tratar, na visão deles, de uma pauta com um apelo popular muito grande, embora talvez o Congresso não concorde com essa medida, dificilmente vai haver um freio para ela. Ninguém vai querer ser o responsável por não aprovar uma medida como essa, que amplia a faixa de isenção para aquelas pessoas que ganham menos aqui no Brasil. Você vê dessa forma também ou não? O Congresso pode peitar essa decisão do governo? Bom, são muitas questões que estão sendo tocadas aqui hoje neste debate. A primeira é a urgência deste pacote de gastos que nós citamos. Eu acho que não deveria ter sido urgência só de alguns pontos, mas sim do pacote como um todo, porque o tema é urgente, como a Mônica bem colocou.
E os gastos públicos, de fato, são exorbitantes. Os números que foram falados aqui são de chocar toda a sociedade. Não é possível que um governo possa gastar em torno de bilhões. Obviamente, o nosso país é muito grande, requer uma grande estrutura, mas a gente sabe que tem muito gasto aí que pode ser cortado. Por outro lado, o governo não quer perder a mamata e cortar aí alguns benefícios, algumas coisas boas, assim, que ele usufrui, e aí fica difícil aprovar um pacote de gastos. A sociedade como um todo espera que esse pacote seja, que essa redução, né, dos gastos do governo seja aprovada. Por outro lado, nós temos a reforma tributária. E a reforma tributária, ela tem que caminhar, ao meu entender, de maneira paralela a esse corte de gastos. Por um lado, a reforma tributária é urgente, a gente precisa de reforma tributária quando a gente vai falar com um estrangeiro e tentar explicar o sistema tributário brasileiro, ninguém entende. Mesmo os brasileiros, poucos sabem a diferença de um imposto para outro, se é municipal, se é estadual, se é federal, como é que acontece a alíquota, se tem questão de alíquota progressiva, Nossa, são tantos detalhes no nosso sistema tributário que as pessoas ficam realmente perdidas. Que há necessidade iminente de uma reforma tributária, há. Agora, a gente precisa ver em que pontos a gente tem que tocar e como fazer essa reforma de maneira a não onerar o contribuinte ainda mais, de maneira a não prejudicar o contribuinte e, por outro lado, também reduzindo os gastos do governo. No que diz respeito ao que você me perguntou da questão da reforma tributária, esse ponto que agora foi levantado pelo ministro da Economia, o Fernando Haddad, é um tema que é muito delicado você lutar contra. E eu acho que realmente vai ser difícil não ser aprovado, porque quem não aprovar vai ser desaprovado pela própria sociedade, né? É um benefício que a sociedade anseia, essa redução dos tributos do próprio imposto de renda. Então, não há como não passar. Eu acho que vai ser muito difícil não aprovar. O Congresso necessita dos votos populares, do voto do povo, da sociedade, e ele vai ter que acabar aprovando isso, porque se não aprovar, vai ficar muito feio para o nosso Congresso. Tem uma preocupação do mercado, Mônica, em relação a isso, porque essa visão da Adriana é a visão de boa parte também dos analistas, de que dificilmente o Congresso vai barrar essa medida. Agora, a medida tida como compensação para essa perda de arrecadação com ampliação do imposto de renda, muito dificilmente também ela vai passar. Não é só que a taxação, só para deixar claro para quem está acompanhando, que é taxar um pouco mais quem ganha mais de R$50 mil por mês. Exatamente. Essa bronca ninguém vai querer abraçar. Não, e aí fica muito difícil você separar se elas foram feitas para que uma compense a outra. Porém, olhando economicamente, tem uma questão aí que é o seguinte: quando você faz isso, o objetivo, a política fiscal é uma política que, além de dar dinheiro para o governo gastar, ela é uma forma de controlar a economia. E quando a inflação está arriscando de subir, você arrocha no tributo para tirar dinheiro da economia, para enxugar a economia, e assim você controla, esfria a temperatura e controla a inflação. Quando você dá a isenção para quem tem até 5 mil, essas pessoas vão ter mais dinheiro no bolso e vão gastar. Mas quando você tributa quem ganha fortunas, ele não deixa de gastar porque ele está pagando mais imposto. Ele não vai deixar de comprar o segundo avião, ele não vai deixar de comprar o segundo iate porque ele está pagando mais imposto. E, aliás, pelo que a gente viu que acontece no mundo inteiro, é que as grandes fortunas, o que elas fazem, elas saem do país e vão para um lugar onde elas não são tributadas, procuram um paraíso fiscal, o que é absolutamente legítimo e dentro da lei. Então, é um pacote que traz aí uma compensação, mas ela é uma compensação só de um lado, só do lado do caixa, do fluxo de caixa do governo, e política fiscal vai muito além disso. Então, é uma política que é manca, ela é uma ilusão de compensação, porque, por um lado, ela está deixando mais dinheiro na mão de quem precisa de dinheiro para gastar, então, as pessoas que ganham até 5 mil vão usar esse dinheiro, sim, para comprar leite, para comprar livro para os filhos, mas quem ganha as grandes fortunas, isso não vai mudar, então você está injetando dinheiro e não está enxugando do outro lado, e nesse aspecto, o pacote é completamente esquizofrênico. E muita gente tem apontado para o governo dizendo que uma ação como essa, Ana, é uma ação populista, né? Você dizer que vai ampliar
a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Economicamente, do ponto de vista fiscal, o governo diz que o efeito é neutro, né? Porque tem a perspectiva dessa compensação, cobrando mais imposto de quem ganha mais, mas haver a viabilidade da aprovação disso no Congresso Nacional. E hoje, o Fernando Haddad, na verdade foi ontem, nós informamos isso hoje de manhã no Jornal da Manhã. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse que não é uma medida populista, porque a gente está falando de uma política social em um país que está entre os 10 mais desiguais do mundo. O IBGE trouxe um levantamento, uma pesquisa, uma fatia da pesquisa feita pelo IBGE ontem, dizendo que embora os brasileiros estejam vivendo um dos níveis menores ou menor da história do levantamento, no quesito população, na pobreza e na faixa da extrema pobreza, a desigualdade social ainda é muito grande. Então, na visão de Haddad é o seguinte, quando a gente amplia a isenção do imposto de renda, a gente está fazendo justiça social. Isso não é populismo. Queria te ouvir sobre isso. Bom, eu acho que a gente não pode colocar como uma coisa ou com outra. Pode ter todo um objetivo que é de redução da desigualdade, o objetivo é absolutamente legítimo, mas não tem como não falar que não é uma medida populista, porque é óbvio que é. Não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, mas você negar que permitir que mais pessoas não paguem imposto de renda, se isso não é populismo, eu não sei o que é. E tá tudo bem. Agora, o ponto principal, que é esse que você chamou a atenção no começo da sua pergunta, é exatamente essa. Quanto do cálculo e da projeção que foi feito para a apresentação deste plano, especificamente nesse ponto, leva em consideração a saída de recursos destes super ricos do Brasil? Porque, assim, é um movimento que nós já... E eu trabalho com planejamento patrimonial, então eu vejo isso. Muitas pessoas que têm muito dinheiro têm deixado o Brasil exatamente com medo de aumento na taxação das suas grandes fortunas. Então, assim, será que este estudo e este plano leva em consideração a probabilidade de recursos serem tirados do país? Eu não estou nem entrando no aspecto de aprovação, né, desse projeto como está. Mas a minha questão é, será que isso foi levado em consideração? Porque, vejam, é uma promessa muito séria você falar que a pessoa que ganha até R$5 mil não vai mais pagar imposto de renda. É seríssimo, porque mexe na camada da população que mais precisa que algo assim aconteça com elas. E pode ser que chegue lá na frente e isso não seja aprovado, pode ser que seja altamente modificado antes de ser aprovado. E a expectativa dessas pessoas, e assim, eu posso estar sendo até um pouco exagerada, mas tem gente que já deve estar contando com isso e deve estar achando que ano que vem ela não vai precisar pagar imposto de renda, então já está fazendo parcela de geladeira nova no cartão de crédito. É muito perigoso, eu acho que uma medida como essa, por ser populista, e desculpa, Fernando Haddad, não dá para falar que não é, tem que ser divulgada com muita cautela. Faltou ao governo já fazer uma conversa com o Congresso para ter a certeza e a garantia de que seria aprovada, como seria divulgado. Porque isso mexe com muita família que precisa dessa medida e que já conta com ela. E eu queria só colocar uma coisa em relação à sua pergunta sobre a questão da justiça social, que ele diz que vai fazer justiça social. Na verdade, 80% da população brasileira ganha menos de R$5 mil. Então, está dando uma isenção para 80% da população, que significa realmente aquecer a economia, é colocar dinheiro. E o que acontece quando a gente faz isso? Inflação. E a inflação é o mais injusto dos impostos, é a maior causa de desigualdade social. Então, com a desculpa populista, sim, de criar justiça social, ele está trazendo um mecanismo que gera desigualdade. Muitos economistas defendem, Mônica, até devolvendo a questão para você, de que o problema não é você ter uma atividade econômica acelerada, que é o que está acontecendo no Brasil e que está puxando a inflação para cima, que pode piorar nesse cenário que você descreveu para a gente. É porque quando você tem uma atividade econômica muito acelerada, renda mais alta, muita gente empregada, sem os investimentos necessários do setor produtivo para dar conta dessa demanda de mais consumo, aí sim que se gera a inflação.
É isso. É mais ou menos isso também, na sua opinião? E os investimentos não estão acontecendo porque a taxa de juros está fora de qualquer noção. É a taxa de juros mais alta do mundo e o Bacen continua falando em aumentar juros, porque aí vem essa ameaça da inflação, que, gente, hoje essa ameaça é muito pequena. Ela está aumentando porque o governo está tomando medidas aí de quem não sabe nada de economia, com todo respeito ao Haddad, que a Ana gosta tanto. Mas ela foi dura com a Haddad agora. Ela é dura. Eu sou uma pessoa consciente. Ela tem uma paixão inexplicável. Porém, voltando à economia, o governo está perdendo a mão e aí a gente começa a ter medo de novo da inflação e aí, socorro, vamos voltar a falar em aumentar juros. Não é isso que tem que acontecer, tem que baixar os juros para que possa voltar a haver investimento e aí sim, e por isso que no começo eu falei que bom que o pacote é separado em duas partes e essa questão toda da isenção fiscal vai ficar para uma discussão mais tarde, porque agora o que a gente tem que falar é a austeridade, cortar gastos e enxugar o dinheiro na economia para que a gente possa esfriá-la e aí, mais para frente, nós vamos deixar o presidente Lula atender aos anseios do seu eleitor. Posso só fazer um pequeno comentário? Não é sobre o Fernando Haddad, antes que vocês comecem a dar risada, mas eu acho que falta uma questão em toda essa análise que é extremamente importante, que diz respeito à qualidade dos gastos no nosso país, né? Eu sei que parece, ai, nossa, o que ela está falando? Mas a verdade é, o dinheiro tem. Só que ele não é investido adequadamente. E essa é a minha crítica com relação a toda a questão das emendas parlamentares, porque a gestão dos recursos públicos está sendo feita porque não deveria fazer gestão de recursos públicos, porque tem um poder que se chama executivo, que é exatamente para fazer isso, enquanto nós vemos grande parte daquilo que chega, ou que deveria chegar até nós, sendo organizado pelo Congresso, cuja função principal não é essa. Então, existe uma questão de qualidade, de eficácia, de eficiência dos recursos. Não é que o Brasil não arrecada, pelo contrário, o Brasil arrecada muito. Só que a forma como esses recursos estão sendo geridos é que tem causado tamanha desigualdade e tamanho descontentamento da nossa população, com toda a razão. Adriana, e depois quero ouvir também a Jaqueline sobre isso. Não é algo que o governo tirou da cartola agora, vamos ser sinceros aqui. É uma promessa de campanha do presidente Lula que faria essa ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Uma das grandes críticas feitas pelo mercado, por muitos analistas, foi o timing usado, né? Já que estamos falando de reforma tributária sobre a renda, que não está contemplada na reforma tributária sobre o consumo que está em discussão no Congresso Nacional, que já tinha previsão de trazer essa discussão para o ano que vem. Você trazer essa pauta junto com o pacote de corte de gastos esperado pelo governo, passa a sensação, e aqui eu não estou falando de números, de que uma medida vai anular a outra, tá, gente? Sem falar de números, tá? E aí esse timing que foi muito criticado, mas fatalmente, até o final do governo, Lula traria, a equipe econômica traria, sim, essa medida de ampliação da faixa de isenção. Ele foi eleito defendendo essa bandeira. Não tirou da cartola do nada, né? Aí a gente tem que analisar também que talvez seja até uma própria estratégia do governo em trazer isto, neste momento, à tona. Dá para misturar um pouco os temas, porque fala reforma tributária do consumo e, por outro lado, a gente está falando de uma reforma tributária do imposto de renda. E aí mistura tudo, aprova tudo num bolo só e, assim, eles conseguem, talvez, com que isso passe no Congresso de maneira mais facilitada. Mas pode ser que seja isso, né? Não estou falando que foi isso, mas pode muito bem ser que seja isso. Realmente é uma questão estranha, né? Não é natural que isso tenha vindo à tona neste exato momento e a gente tem que refletir por quê. Por que que o governo veio? O governo não faz nada sem ter um interesse, uma justificativa. Então, por que que ele teria trazido isso à tona neste momento? E como a Ana Beatriz falou, a questão dos gastos que eu mencionei, a gente teria, sim, que direcionar melhor os gastos públicos, porque a gente vê muitos benefícios, como eu falei, algumas mamatas que podem efetivamente ser cortadas. Só que aí,
envolve uma questão de cortar na carne, né? E cortar na carne nem sempre é fácil. Então, que os gastos públicos têm que ser melhor direcionados, isso é um fato, não há que se discutir, e que alguns gastos têm que ser realmente eliminados do sistema aí. Isso também acho que é uma outra questão que a gente tem que discutir e tem que trazer à tona.